Querido Pai Celestial, muito obrigado pelas nossas bênçãos, obrigada por esse dia de sábado e como o Senhor tem cuidado de nós, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por nos guiar na história passada. Sabemos que o Senhor tem sido fiel a nós e oro para que a gente possa ser fiéis a Ti. Que a gente possa ver a sua guia no passado, te confiando agora e confiando com os nossos futuros. Oro para que ao estudarmos isso, possamos ver a tua orientação do passado, que foi concebida linha após linha sobre linha para nos ajudar. E eu oro para que a gente possa segurar essas linhas e entender como o Senhor quer. E que isso possa nos ancorar nesse movimento e na tua verdade. Oro em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos passado por algumas tangentes nas últimas semanas. Tínhamos a intenção de cobrir um estudo da história milerita, a história alfa, mas nós temos passado por algumas tangentes. Então, eu realmente quero voltar ao bom caminho. Mas nós vamos apenas começar a olhar para algo que parece desconectado, mas vocês vão ver que é conectado. E eu quero voltar atrás para final de Israel Antigo. Então, final de Israel Antigo, quando é que inicia essa linha de reforma? Nós vamos marcar isso do lado esquerdo do quadro. O irmão Brandon diz que foi no ano 4 a.C. O que acontece no ano 4? Então, final de Israel Antigo, nascimento de Cristo. Então, isso é o ano 4 a.C. Seria o primeiro advento. É o primeiro advento. Por que, então, eu vou pedir que a gente responda, por favor, no chat. Por que o ano 4 a.C.? Nascimento de João Batista, certo. Mas por que o ano 4? Existem várias razões, mas eu estou procurando uma específica e eu não vou dar mais nenhuma dica. Por que ele escolhe esse ponto da história para o primeiro advento? Alguém diz por causa da quarta geração? Alguém diz por causa de Roma? Por que Roma? O que tem Roma? A Roma uniu esse mundo desconhecido, esse contexto político. Porque os romanos tinham controle sobre o mundo, porque o Império Romano estava todo conectado, certo? Então, o Império Romano estava todo conectado. E quanto tempo ele se estende, esse Império Romano? Eu vou pedir, por favor, que vocês escrevam no chat, porque eu não consigo continuar a silenciar todos. No ano 30 depois de Cristo, mas começa um pouquinho depois disso. Mas eu estou procurando um período de tempo e eu quero que vocês escrevam no chat. 360 anos. Alguns dizem 360 anos. Sim, estão marcando isso particularmente. Isso é um período de tempo particularmente apertado, mas nós poderíamos estender isso e ver que o Império Romano é muito mais amplo do que isso. Mas eu entendo por que vocês dizem os 360 anos, tal como é dito na profecia. Então você poderia fazer isso mais amplo. Você poderia estender isso aos 360.
Mas ainda assim, o ano 4 a.C. é bem específico. E eu gostaria de falar um pouquinho do Pax Romana. Ela se estendeu do ano 27 depois de Cristo até ao ano 100. Então, esse Tratado de Paz de Roma foi do ano 27 depois de Cristo até mais ou menos 180 depois de Cristo. Mais ou menos 200 anos, onde nós temos o ano 4 até o ano 100. E essa seria a linha de reforma do Israel antigo. Então, com esses milhares de anos que a gente tem, Cristo usa esse período de tempo para o seu primeiro advento. Esse período de tempo é solidamente condensado dentro desses 200 anos da Pax Romana. Então eu vou ler algumas citações sobre isso. O estado de paz geral que existia em todo o Império Romano sobre o próspero reinado de Augusto César foi particularmente adequado para o advento do Príncipe da Paz. A Pax Romana, que é latina para paz, é um período de cerca de 200 anos na história romana que se identifica com o aumento e é sustentado pela paz e estabilidade hegemonial interna. E embora não sem a expansão das guerras e revoltas ou revoluções, é tradicionalmente datada como tendo começado a partir da adesão de César Augusto, fundador do princípio romano no ano 27 e concluindo no ano 180 d.C., sendo inaugurado por Augusto no final da Guerra da República Romana. Aproximadamente 2 séculos, o Império Romano alcançou o seu maior império territorial. O Império Romano alcançou a sua maior extensão territorial e uma população que atingiu um máximo de 70 milhões de pessoas. Então, esse passe romano diz que é a mansão, que foi um milagre, porque antes disso nunca tinha existido paz durante tantos séculos num dado período de história. Então, talvez a gente tenha um pequeno período de paz, mas nós não vamos ter 2 séculos de paz. Quando nós temos uma linha de reforma de 104 anos, quando a gente vai ter essa extensão de tempo que é necessário para que o Evangelho venha, para que Cristo possa ter o seu primeiro advento, para que isso possa espalhar por um mundo conhecido, você precisa desse período de tempo de paz. Através dos triunfos de César Augusto Claudius e Marcus Aurelius, Roma se tornou um dos maiores impérios que sempre existiu, maior do que a Pérsia, a Síria, desafiando o império de Alexandre o Grande. Mas, no entanto, esse território tão grande causou muitas dificuldades, porque muitos deles tiveram esses tumultos dispendiosos entre rebeliões e insurreições. A solução para muitos desses problemas ficou sob a liderança astuta do imperador Augusto. Chamava-se a Pax Romana ou a Paz Romana. Ele tinha ganho controle político e militar e construiu um império que assegurou fronteiras e estabilizaram a sua economia e trouxeram um sentido de paz. Então, você pode ver que aquilo que Deus estava esperando para esse primeiro advento, não só fosse que houvesse paz, mas também que houvesse uma paz que pudesse se espalhar por todo esse território que era tão vasto, até onde fosse possível. Então, Augusto atingia essa grande extensão com o máximo de 70 milhões de pessoas.
E assim Augusto é capaz de trazer paz a esse território. Então é tão grande quanto o Império de Alexandre. Por que Cristo não pôde vir no período de tempo de Alexandre o Grande? Porque eles estavam todos lutando, esses combates, essas lutas, elas não paravam, não havia paz. Precisava haver essa sensação de guerra e rebelião e insurreições, essa cessação, não cessação, perdão. Então, sobre o comando de Augusto, eles dizem que até os mares foram limpos de piratas, que permitiram a expansão do comércio e novas estradas com mais de 50 mil milhas facilitou a comunicação entre Roma. Então, isso foi ótimo. Eu não sei porque que eles colocaram isso aqui, mas nós temos paz, mas não só paz na terra. Eu também trouxe paz para os mares. E ele limpou, então, os mares de piratas. Então, a gente tem paz na terra e paz no mar. Esse império se estende para um território tão vasto como era possível, até onde foi possível. Depois, ele também é conhecido pelo edifício que ele fez. Qual é uma dessas coisas que foram construídas? As estradas. Então, agora vamos falar sobre as estradas. Para que eram as estradas? O que elas facilitaram? Isso é tudo sobre comunicação. Novas estradas com mais de 50 mil milhas ou quilômetros facilitou a comunicação. O povo romano então compreendeu e valorizou a paz e a segurança que a nova ordem de Augusto trouxe para o império. E eles então o tornaram um deus, e com esse culto eles emergiram um culto imperial. Então, eu gostaria que a gente olhasse um pouquinho para essas ruas romanas. No itinerário de Antônio, a descrição do sistema rodoviário após a morte de Júlio César e durante o período de posse de Augusto é o seguinte: com exceção de algumas porções periféricas, tais como da Grã-Bretanha e do norte, certas províncias do leste do Eufrates, todo o império foi penetrado por estes. Esse itinerário plurula visto dificilmente. Havia um distrito para o qual poderíamos esperar que um funcionário romano fosse enviado ao serviço civil ou militar, onde não encontramos estradas que os alcançassem até o muro na Grã-Bretanha. Então, eu gostaria de compartilhar um pouco a minha tela. Então, essa seria a extensão das ruas romanas. E essa foto aqui é essa descrição em si. Eu gostaria, por favor, de ter as pessoas se silenciando no chat. Então, eu não consigo facilmente silenciar as pessoas. Então, isso seria o ano 170, mas muito disso aconteceu antes, particularmente como nós falamos ou descrevemos sobre Augusto. Então, eu não consegui um que pudesse nos dar esse período de tempo, mas consegui o 180, que é quase até o fim dessa Pax Romana, que é tudo que eles tinham colocado no lugar, que é toda a rede de estradas romanas que se estendeu através desse Império Romano. Então, isso era algo que era bastante novo, especialmente para ser feito dessa forma até esse ponto. Então, eu quero que a gente veja como eles construíram essas estradas. Eu não pretendo gastar muito tempo nisso, mas só para ver quão técnico isso foi. Não foi apenas colocar
pedras, mas eles construíram efetivamente essas camadas. Então, algumas vezes demoraram metros a acumular essas camadas. Então, aqui essa foto mostra um sistema de 4 camadas, mas essas estradas podem ter 1,5 m de comprimento abaixo do solo, dependendo se elas eram ou não construídas em terra firme ou em terreno mais tipo um pântano, mais úmido. Então, a gente consegue ver que essas estradas, elas permanecem até hoje. O quão polidas essas pedras foram para esse tráfego de pessoas. Então, essas estradas, elas foram bem polidas e a gente consegue ver quantos anos e anos e anos onde a gente vê esses pneus dos vagões que criaram essas crateras nas estradas, que é normal. Então, quando a gente pensa como as nossas estradas elas vão quebrando hoje em dia, isso não se limita só a assentar pedra. Foi um trabalho extensivo que eles fizeram e, honestamente, comparado com a forma como as nossas estradas se levantam hoje, isso foi muito mais incrível, muito mais duradouro. Então, a gente consegue ver como isso durou milhares de anos, uns 2.000 anos agora, e a quantidade de pessoas que essas estradas transportavam. Então, eu estou tentando voltar o meu ecrã. E eu não sei onde isso fica. Consegui, obrigada. Então, alguém disse que provavelmente elas não tinham tanto peso como as nossas estradas atuais. Eu acho que sim, que elas tinham bastante peso, que a gente vê com os cavalos, as carroças carregadas. A gente via quanta infantaria eles tinham e quanto isso poderia desgastar. E provavelmente esse desgaste nem era uniformemente colocado por causa daquelas rodas dos vagões. Como eles andavam nas fissuras dessas pedras. Então eu acho que é bastante incrível. Então, agora que nós já compartilhamos a nossa tela, eu vou apenas fazer outra pessoa o anfitrião aqui do Zoom. Então, agora a minha mãe é anfitriã. Então, eu gostaria que nós víssemos as duas coisas que fizeram isso, o momento certo para que Cristo pudesse vir. É que ele teve que esperar por esse período de tempo. Ele não podia vir no período de tempo da Síria, quando eles não tinham paz na terra nem no mar, ou quando eles não tinham as estradas para permitir a comunicação, para viajar. Então, ele teve que esperar até o reinado de Augusto, que começou no ano 27. E depois no ano 27 a.C. E depois no ano 4 depois de Cristo, Cristo então vem. Então esse período de tempo permitiu o crescimento e a difusão do evangelho. Então eu quero pular. E vamos ver agora a Reforma Protestante. Então, agora o que tinha que acontecer? Quando é que a Reforma Protestante, ela realmente começa? Alguém me deu uma data aproximadamente. Que ano? Alguém diz 15, 17. Por que 15 ou 17? Alguém diz 15 a 29. Não estou dizendo que existe uma resposta certa, mas se você pudesse explicar em poucas palavras, como se você é capaz de dizer por quê.
Alguém diz 15, 18. Isso é quando Martinho Lutero prega as suas 95 teses na porta da catedral em Wittenberg. Então, 1518. Por que 1518? Por que isso não pode acontecer agora? O irmão Bob e a irmã Penny estão dizendo a dieta de espirra. Seria uma resposta inteligente, porque isso é quando é chamado do protestantismo. Então, nós temos 1518 e eu vou ler um artigo sobre isso. No início do século XVI, Martinho Lutero viu as vantagens de disponibilizar os seus vernáculos, esses tratados, a um corpo crescente de ávidos seguidores, leigos. E eu creio que esse é um artigo da Biblioteca de Arizona. Então, no século XV, na Europa, isso seria mais ou menos nos anos 40, eles experimentaram uma revolução tecnológica na invenção da imprensa, na impressão com o tipo móvel que tem comparação com os computadores de hoje em dia e que são ignorados. Então, este artigo ignora o fato de que essa tecnologia surgiu pela primeira vez no leste e que não era uma invenção ocidental. Isso acontece no leste. Então, uma das coisas que nós tendemos a fazer é atribuindo isso ao mundo ocidental, que na realidade não foi assim originalmente. Mas nós vamos com essa definição porque nós queremos falar de Gutenberg. Gutenberg viveu de 1397 a 1468. O período de tempo por que eles passam, eu não vou ler tudo isso, mas os obstáculos que Gutenberg enfrentou. Finalmente, por causa das suas dívidas, um banqueiro confiscou a sua imprensa, mas Gutenberg, antes disso, conseguiu produzir a sua famosa Bíblia de 42 linhas, datada aproximadamente em 1455. Então, por isso eles acham que a Bíblia tenha sido concluída em 1455. Mas depois de 1455 a 1500, a gente tinha essa sobreposição, onde alguns livros não estavam sendo impressos. E ao mesmo tempo lá eles tinham muitos escribas. Então eles dizem que segunda metade do século XV foi uma época tecnológica sobreposta e que os escribas eles continuavam tendenciosamente copiando textos à mão. Tinham blocos de livros esculpidos, página a página, e um painel de madeira onde foram estampados em papel. Então, alguns livros foram impressos por máquinas, mas até 1500 ainda a gente tinha uma sobreposição onde os escribas ainda faziam esse trabalho à mão. Entre 1517 e 1546, penso que um ano correto talvez seja 1517, a carreira reformadora de Lutero em Wittenberg, essas publicações foram reveladas pelo menos 2.721 vezes. Esse trabalho era em média 91 obras por ano, e isso representa cerca de 3 milhões de cópias individuais, que inclui muitos trabalhos com o marco milionário da época. Então, não menos importante, a gente tem múltiplas edições de Lutero, a Bíblia em alemão, e era essencial para uma nova indústria que foi inteiramente devido a Martinho Lutero. As imprensas de outras cidades, elas revelaram-se. A Reforma e alguns balcões, esses livros de reformação, esses panfletos e folhas largas, tinham sucesso. O protestantismo em geral deve muito à propaganda impressa. Adversários católicos da Reforma, esse movimento nunca explorou totalmente a impressão. Para os seus próprios fins, o desejo de Lutero de expor aos leigos a sua tradução da Bíblia e a sua mensagem em outros formatos motivou a sua defesa de alfabetização infantil universal, que ele fez
como seria de se esperar, um trato que poderia ser impresso, que poderia ser espalhado em massa. Pelo menos 11 edições desse folheto apareceu só em 1524. E em mais de 7 cidades em torno do Império Romano, como uma novidade da reforma, desvaneceu não conformidade religiosa e tornou-se perseguido. Então, a imprensa, mais ou menos em 455, a gente ainda tem essa sobreposição. Nós precisamos dessa imprensa para quê ainda? Obrigado, irmão Estevam, irmão Emanuel. Eles estão compartilhando aquilo que eu estou lendo. Então, isso aqui seria a imprensa. E isso tem tudo a ver com comunicação. Então, mesmo para a reforma protestante, o que eles esperavam? Por que isso não vem 50 anos antes? Se viesse 50 anos mais cedo, será que isso seria capaz de se espalhar? Não. Quando Martinho Lutero escreve suas 95 teses, ele pode então levá-la para uma prensa e imprimir isso em massa e espalhar isso pelo Império Romano. Então, eles precisavam desse avanço de tecnologia, dessa comunicação, para eles poderem ter essa mensagem se espalhando com poder. Temos o 15º, que é a primeira frase desse artigo. O século XV experimentou na Europa uma revolução tecnológica na invenção da imprensa com tipo móvel que tem comparação com os computadores hoje. Então, essa era a forma como eles tinham a sua revolução tecnológica, que particularmente lhes deu a capacidade de comunicar. Então, Paulo conseguiu viajar e se comunicar através de navios no mar, livres de piratas, e essas estradas colocadas pelo Império Romano. Depois a gente vem para a Reforma Protestante, e isso foi possível se espalhar através dessa nova invenção da imprensa. Depois a gente vai então para o início de Israel moderno. Quando é que isso começa? O que eles vão precisar? O que eles vão precisar para eles poderem espalhar essa mensagem? No mínimo através da sua terra gloriosa, nos Estados Unidos. Eles têm o primeiro trem de passageiros movido a vapor e começou o serviço no dia de Natal de 1830, 25 de dezembro de 1830. Por que o primeiro trem de passageiros vai começar 25 de dezembro de 1830? O que acontece alguns anos mais tarde, em 1831? Guilherme Miller está há meses do início de espalhar sua mensagem. Eu estava estudando na sua quinta, na sua fazenda, a partir até realmente ao ano 1831. De 1816 até realmente ao ano 1831, que ele começa realmente a viajar e ensinar. Então, 25 de dezembro de 1830, esses primeiros trens a vapor trens de passageiros foram introduzidos. Entre 1830 e 1840, 2.800 quilômetros de via foram colocados e abertos ao funcionamento. Então, nós temos esses 10 anos, de 1830 a 1840, 2.800 quilômetros de uma pista que foi colocada e começa a ser aberto a trens de passageiros.
1840 a 1850, nós temos 9.000 quilômetros de via onde são colocados. E o que acontece em 1850 internamente? Em 1850, eles têm então que levar a mensagem novamente ao mundo. É quando eles começam e é o seu marco da lei dominical. De 1850 a 1860, eles têm 30.000 quilômetros de pista, que são mais de 30.000 quilômetros de pista sendo colocados. Então foi entre 1850 e 1860 que esses caminhos de ferro se transformam numa verdadeira rede que serve para todos os estados do leste do Mississippi. E essa quilometragem nessas vias é mais que triplicou nos Estados Unidos. Então, é o que Guilherme Miller precisa para começar a ensinar a sua mensagem. E a gente tem o início, então, dessa introdução de trem de passageiros, 2.800 quilômetros de pista. De 1840 a 1850, a gente tem a primeira camada de 9.000 quilômetros de faixa. Depois, em 1950, a gente tem um segundo gráfico sendo impresso, esse segundo diagrama impresso, e é aí que dá a volta ao mundo e isso se triplica. A gente tem mais de 30.000 quilômetros de via, de conexão nos Estados Unidos. Então, eu acho que aqui Tiago White, na verdade eu nem tenho certeza sobre isso. Eu só quero uma frase disso aqui. Está falando de Guilherme Miller, viajando em 1840, falando sobre as suas eleições e as suas viagens. E tudo que diz é que por etapas e ferroviárias, ele alcançou o seu ponto mais baixo de low pattern na sexta-feira à noite, depois de estar ausente da sua casa de quase mais de 6 meses. Então, em 1852, houve um grande acampamento, uma grande campal millerita, onde Guilherme Miller falou com Leach e Himes. E essa estrada de ferro e esses barcos a vapor trouxeram 16.640 pessoas que vieram de Nova York, 6.000 pessoas assistindo. Por que as pessoas vieram de Nova York e conseguiram assistir a essas palestras? Maio de 1842, uma conferência geral foi novamente convocada em Boston e estavam então se multiplicando através dos estados do Norte e Canadá. Então, foi visto em grande movimento essa mensagem se espalhar com grande velocidade. A gente não falou desses barcos a vapor, mas elas também foram inventadas nessa história e foi parte da revolução tecnológica. Não só nesse acampamento, mas a partir das autoestradas, desses barcos a vapor e vagões ferroviários, essas canções de aleluia para o Cordeiro e esses gritos ou louvores a Deus ressoavam cada vez mais alto e enchiam o ar. Enquanto nós, do passado, como foi que as autoridades da cidade e os diretores dos caminhos de ferros permitiram tantas centenas dessas loucuras, esses fanáticos, enchessem esses edifícios. Então, a gente tem essas pessoas gravitando para essas reuniões, para essas campais, mas o que dá a capacidade de Deus fazerem isso é essa revolução tecnológica que deu aos Estados Unidos esse trem de passageiros e esse barco a vapor. Então, muitas pessoas argumentam que essa revolução tecnológica fez mais diferença, fez mais uma mudança no interior dos Estados Unidos do que a própria Revolução Americana tinha feito. 1844, falando de Exeter, como as pessoas a pé ou em trens ou em vagões, dispersos nos vários estados, um poderoso clamor chegou até a Nova Inglaterra. Eis que vem o noivo.
Depois dessa reunião, então, em Exeter, dessa campal, como é que a mensagem voa através dos Estados Unidos? Era em grande parte devido ao que é conhecido como o mercado revolucionário dos barcos a vapor e trem de passageiros. Então, esse barco a vapor foi introduzido no meio de 1807, 1818. Depois, em 1837, eles já tinham cavado 3.000 quilômetros de canais, onde eles cavavam esses canais para conectar lugares diferentes nos Estados Unidos e poderem navegar nesses barcos a vapor. E assim as pessoas poderiam se espalhar e levar a mensagem. Então nós temos esses trens de passageiros, esses barcos a vapor, e isso é tudo para comunicação. Comunicação da mensagem. Alguém mencionou também o telégrafo. E foi inventado no ano de 1844. Quais foram as duas coisas? A sua primeira mensagem, o que Deus escreveu, e depois o que isso iria espalhar. Quem ganhou as eleições de 1844? A gente não pode desconectar esses processos políticos externos dessa história da mensagem sendo espalhada. Nós participamos do erro de Miller quando a gente ignora esses eventos externos. Então, final do moderno, Israel moderno. Depois, 1989, a gente tem prova em si, prova de si mesma que nós estamos no final da história do mundo, que Deus tem uma mensagem que precisa ser comunicada. E as provas disso, prova sólida para isso é a revolução tecnológica, a internet, a era da informação. Porque tudo isso tem a ver com comunicação. Para que você saiba que quando nós temos esse tipo de evolução sobre essa era da informação, tal como a internet, existe uma mensagem que Deus está querendo espalhar. Primeiro, ela começa com as estradas sobre o Império Romano. Depois, nós temos a imprensa. Depois, a gente ganha esses barcos a vapor. Depois, nós temos esses trens de passageiros. Temos a internet. Temos essas redes sociais. Temos todos esses meios de comunicação que vêm na hora certa, onde Deus tem uma mensagem que Ele quer comunicar. Então, antes de 1989, o Adventismo está profundamente em teorias de conspiração. Tem o grande conflito, tem todas essas coisas, mas a propagação do grande conflito hoje, essas teorias de conspiração que se espalham hoje, não é a mensagem que Deus necessita e quer comunicar em si mesmo. Essa conspiração certamente não é. E esse grande conflito precisa ser explicado. Ele precisa de um movimento. Isso era um movimento no final de Israel Antigo. Temos 3 fractais e depois nós temos essa linha modelo. Isso foi um movimento, isso foi um movimento e isso foi um movimento. Temos 4 movimentos. Então nós temos irmãos e irmãs hoje em dia virando as costas a esse movimento para aprender de pastores adventistas, palestrantes, protestantes. Se você acha que esse pastor adventista vai te ensinar as coisas certas, se você se coloca num desses movimentos, se fosse pro tempo millerita, imagina que nós estamos em 1845 e você se senta aos pés desse pastor protestante, qual é o problema? O que esse pastor protestante rejeita? Os 2.300 dias que rejeitou o diagrama, a quem estava orando, e ele acha que ele vai explicar qualquer coisa sobre o caráter de Deus e a natureza do reino. Se você voltar para o ano 32 depois de Cristo, depois da cruz, você é um discípulo e você se senta aos pés dos fariseus, não há salvação fora desse movimento. Então, se você é um discípulo, será que você pode voltar e dizer, eu vou pegar em algumas parábolas as partes que eu gosto e vou misturar isso com o que o meu
pastor judeu, fariseu, favorito ensina, e eu moldo isso para criar a minha própria verdade. Será que isso é seguro? Essa reforma protestante, você vai tirar um pouco disso e um pouco do catolicismo. Será que isso é seguro? Isso foi o que eles fizeram. Por isso que eles não foram um sucesso. Isso aqui não pertence à mesma categoria que o início e o final de Israel antigo e o início e o final de Israel moderno. Porque mesmo Martinho Lutero, ele tirou um pouco dessa verdade e depois alguém disse, e o sábado? E o que ele diz? Eu estou feliz com o domingo. Então, ele guardou parte do seu catolicismo e tentou misturar os dois. E essa reforma protestante, até onde diz respeito à realização de uma nova igreja, isso foi um fracasso. Se a gente for para o início de Israel moderno, será que os mileritas poderiam fazer isso? Pegar parte da mensagem de Ellen White e misturá-la com o que algum pastor protestante fala, porque suas teorias de conspiração encaixavam na sua visão do mundo. Então eu quero ser clara, porque isso está cada vez mais ocorrendo nesse movimento. Na Austrália, na Oceania, onde hoje particularmente são o nosso público-alvo. E se vocês estão fazendo isso, isso é sair do caminho, e isso é vida e morte. Só há salvação dentro deste movimento. Isso pode parecer que é algo a ver com exclusividade, mas sempre foi, porque a escolha sempre tem sido entre vida ou morte. Então, nós temos essa era de informação, temos essa rede de computadores, a web. Nós temos uma mensagem, temos uma pandemia, mas uma mensagem que ainda pode se espalhar. Não sei em quantos países ou continentes nós estamos representados hoje em dia. Sei que África, sim, norte da América, acho que alguns também pelo sul da América. Eu conheço que estou vendo algumas pessoas aqui. Então temos nós vários continentes ligados ao mesmo tempo. Devemos parar e pensar que isso não só é incrível, mas o porquê que isso está acontecendo. Porque 6.000 anos de história na Terra, nós só temos isso há alguns anos, algumas décadas. E a razão pela qual nós só temos isso há algumas décadas é porque isso chegou a tempo. Agora nós temos um movimento que precisa se tornar mundial. Então, eu queria colocar isso no lugar antes de entrarmos na história milerita, porque quando a gente olhar para a história milerita, a gente precisa ver em todo o seu contexto. Então, eu quero estar clara de que quando eu digo certas coisas, à medida que eu vou fazendo algumas observações, alguns pontos, não estou necessariamente fazendo aplicação, mas o que eu quero que as pessoas tenham é uma familiaridade maior com esses eventos externos que aconteceram na história milerita. Mas o perigo que é, ao mencionar um evento externo, as pessoas possam pensar que eu estou fazendo uma aplicação. Se eu fizer uma aplicação, eu vou tentar ser mais explícita e dizer que é isso que eu estou fazendo. Mas há muito dessa história que eu encorajaria que a gente pudesse se tornar mais familiarizados e que a gente pudesse obter mais contexto. Alguém pergunta, será que a gente não deveria ouvir pastores adventistas? Será que isso se aplica só para nós ou também para os levitas? Os levitas não têm escolha, embora eu acho que muitos já estão entrando em contato com a existência desse movimento. A gente não deve ir para pastores adventistas procurando luz. Eles não têm nenhuma. Se isso é depois da cruz, o que acontece com o véu nesse templo? Existe alguma luz nesse lugar? Não. Os levirias deveriam estar aprendendo dos eventos externos, eu vou sugerir. Mais do que dos seus pastores. Mas a dificuldade de olhar para os seus pastores é que mesmo que aqueles que parecem estar do lado certo, normalmente existe uma mistura de verdade e erro, e eu penso que isso é mais perigoso do que identificar corretamente eventos externos.
Por isso eu quero fazer, ou eu quero que a gente olhe para a nossa história alfa. Então, aqui em cima eu vou desenhar a nossa história ômega, 1989, 11 de setembro. Lei dominical. Fechamento da porta da graça. Segundo advento. Vou precisar de um pouquinho mais de espaço desse lado. Então, a gente só quer fazer uma breve comparação em contraste. Eu realmente não quero passar do tempo hoje. Então, nós não vamos fazer muito mais. Mas eu quero fazer uma sugestão, algo para que a gente possa pensar. Essa é a linha do ômega. Coloquei acima da linha do alfa. 1798 vai haver um aumento de conhecimento. 1989 houve um aumento de conhecimento. Isso se baseava no descelar do livro de Daniel, descelado de livro de Daniel. Quando é que essa linha foi colocada primeiramente? Essa aqui, com 1850. Eu não tenho uma boa memória, mas eu acho que foi na Campal Internacional na Alemanha. Obrigado, irmão Choi. De trás para frente, então. Foi um ano atrás agora. Exatamente um ano desde essa Campal. Obrigada. Então, nós já mostramos, sendo discutido nesse movimento há algum tempo, a importância de 1850. Como isso se alinha com a lei dominical. Depois a gente identificou 1861 como o final do fechamento da Porta da Graça. Em 1863 como o segundo advento, onde isso deveria ocorrer, e esse tempo de angústia que aconteceu sobre o regime de guerra civil americana. Então, se a gente puder fazer uma comparação e contraste breve dessas duas histórias, Ellen White diz no Grande Conflito que os 1260 dias ou anos terminados em 1798, um quarto desse século antes, a perseguição já tinha quase cessado. Então, 1798, 25 anos antes, que o leva a 1773, perdão. 25 anos antes, e o que aconteceu aqui foi a abolição da ordem jesuíta, e que causou não só um cessar completo, mas um grande cessar dessa perseguição que ocorreu durante os 1260 anos. Pergunta: quando chegamos à nossa linha, o que nós estamos dizendo que essa lei dominical é sobre o quê?
agora que nós estamos indo para o final de Israel Antigo, o que nós dizemos que é o tema disso? Então, a perseguição cessou quase totalmente aqui, mas o que vai acontecer é que essa é uma linha de falha, nós não podemos esquecer, temos que contrastar. É uma história alfa, então é um contraste, é uma linha de falha. Então, é um contraste. Então, nessa linha de falha, se houver alguma falha interna, o que você espera externamente? Falha. Então, não só os mileritas ou os adventistas, não só eles falharam na sua missão, mas o movimento externo que conduzia a escravidão nos Estados Unidos também falhou. Essa concessão de 1850 foi uma falha quando esses estados do norte falharam a colocar isso em prática. Então, nós falaremos mais sobre isso, mas precisamos lembrar que isso foi uma falha. A perseguição termina aqui, mas o que iria vir nesse período de tempo? Essa perseguição ia aumentar novamente. Então, essa perseguição, ela quase se encerra, não completamente, e o ancião Parminda já falou do que aconteceu na Revolução Francesa, também foi uma perseguição, de uma forma diferente, mas depois nós sabemos que a perseguição vai surgir de novo. Na nossa própria história, o que são esses 25 anos antes de 1989? O que a gente disse dessa lei? O que a gente disse? Qual é o problema dessa lei dominical? Voltando atrás a campal alemã. Essa lei dominical, a gente diz lei dominical, mas qual é esse problema? Igualdade. Então, 25 anos antes da perseguição quase cessar, não totalmente, ela morreu, mas ela volta novamente. O que acontece 25 anos antes de 1989? Temos 1964. O que aconteceu em 1964? Movimento dos direitos civis. O ato ou a lei dos direitos civis de 1964, a lei que prevaleceu desses direitos civis. Então, 25 anos, um quarto de século antes de 1989, o aumento de conhecimento. Nós temos essa lei dos direitos civis que acabaram com a segregação em locais públicos e proibiram a discriminação nos empregos com base na raça, religião, cor, sexo ou origem nacional. Então, é considerada uma das conquistas legislativas do movimento dos direitos civis. Então, 25 anos antes do nosso tempo do fim, a perseguição ela termina não inteiramente, mas grande parte dela cessa com essa lei dos direitos civis. Então, tal como a Constituição ou Declaração de Independência, a quem se implica? A quem se aplica? A Declaração de Independência e a Constituição. De forma vaga, isso deveria ser utilizado para todos. Então, o debate que está acontecendo agora é sobre o quê? A quem isso realmente se aplica? Até que ponto isso se estende realmente? Então, nós temos não só nos últimos meses, isso aconteceu particularmente sobre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, a sua comissão com esses direitos alienáveis. E o que a sua comissão, a que ponto é que eles chegaram? E ele acreditava que haviam direitos originais
nas palavras dessa comunicação, isso se tornou uma proliferação de direitos, sugerindo que agora existem demasiados e que isso já foi longe demais. Esses direitos não deveriam ser estendidos a todos com um tipo de plenitude ou completude que a gente defenderia que eles deveriam ser lidos. Então, quando a gente volta a esse ato dos direitos civis, isso foi estendido às mulheres, a pessoas de diferentes países, aos imigrantes, a cor branco ou negro é o é o movimento dos direitos civis, é no contexto de religião, mas também qual foi o debate o ano passado, entrando nesse ano? Quando diz que discriminação com base em gênero, o que acontece com aqueles que se identificam com um gênero diferente? Ou aqueles que nascem atraídos por alguém do seu mesmo gênero? Será que eles têm os mesmos direitos civis que eu e você? Que diríamos que não temos essa persuasão. Então, o debate é novamente como você lê a Constituição, como você lê a Declaração de Independência, como você lê esse Ato dos Direitos Civis de 1964. Dependendo da forma como você lê, isso determina quem você considera ter direitos e quem não. Então, a perseguição, será que nós estamos perseguindo ativamente entre 1863 e 1989? Não. Você consegue ver uma aplicação dessa perseguição à medida que a gente começa a pegar nesses conceitos de Babilônia, como a igreja adventista cada vez mais e mais perde o seu caminho. Mas a perseguição, ela não foi dirigida aos adventistas. Essa perseguição foi dirigida para si. Particularmente no contexto do movimento de direitos civis, que é antes dessa história do Ku Klux Klan, que é a história do racismo e a questão de nacionalismo. Esse é o contexto da perseguição que está sendo tratada. Existe também uma inclusão de sexismo no geral, mas também dirigido a mulheres negras, que não foram dadas os direitos de voto em 1919 e 1920. Então, cerca de 25 anos antes, a gente tem esse aumento de conhecimento. Temos essa morte de perseguição. E o que você sabe que vai acontecer? Essa morte de perseguição no sentido de que a perseguição vai começar a aumentar. Então, Ellen White diz que eles vão ser perseguidos pelas suas crenças religiosas, porque isso foi o que diminuiu, mas depois volta a surgir. E é aqui que a gente precisa estar em pé como A.T. Jones no Congresso e dizer: não me interessa se isso é uma lei que enforça o sábado e faz a minha vida mais fácil, ou se isso se trata de uma lei enforçando o domingo e isso me persegue. Nós somos a favor dos direitos das pessoas, quer isso nos afete diretamente ou não. As minorias, certo? Então, a gente já começa a ver essa comparação, mas também um contraste. Então, essa perseguição, ela também acontece, em parte, sobre uma união estatal entre igreja e Estado, porque o Sul defende a escravidão com base em que livro? Do Antigo Testamento e porções do Novo Testamento. Então, foi também um argumento de igreja e Estado, e nós falamos disso já nas apresentações anteriores. Nós não estamos repetindo tanto quanto fizemos o ano passado. Então, por exemplo, essa apresentação, certamente ela não vai ser repetida numa campal ou numa escola por mim. Talvez outra pessoa possa fazer isso, mas isso não vai ser feito nem mesmo por eles com os seus pensamentos ao nível em que isso foi feito no passado. Então a gente precisa voltar atrás e assistir a campal na Alemanha.
voltar às apresentações anteriores que nós já fizemos e que falam dessa divisão no protestantismo, da guerra civil no protestantismo. 1798 a gente tem essa divisão, com essa divisão na guerra civil. Temos essa divisão agora, onde nós falamos de Mary Ralph, falamos de 1919 e a abordagem do protestantismo, onde eles começam a falar do globalismo. Mas quando se trata desse argumento aqui, tal como esse, isso é uma divisão no protestantismo. Eu só queria nos lembrar do que nós já temos falado antes. Então, se Cristo tivesse retornado aqui, e foi por isso que nós fomos numa das tangentes, se Cristo tivesse voltado em 1863, o que os Estados Unidos tinham que fazer? Voltando às nossas últimas aulas, o que os Estados Unidos teriam de fazer? Tornar-se uma besta? Sim, essa besta tem que fazer o quê? Falar como um dragão. Então ela vai ser uma besta que fala como um dragão. Olhamos para o que isso significava, o que significava ela falando como um dragão. Olhamos para esses 3 ramos do governo, que serão as ações do legislativo e judicial. Tem havido alguma confusão causada? E eu estou tentando sugerir que a gente não vê nada no executivo. E não é isso que eu estou dizendo. Acho que foi Mitch McConnell. Se ele quisesse agora bloquear Obama, alguém me corrija se eu estou misturando Mitch McConnell ou Jeff Sessions. Eu nunca consigo imaginá-los de forma diferente. Eles parecem gêmeos. Então, é o Mitch McConnell, ele vai bloquear Obama de colocar justiça no Supremo Tribunal. Porque ele está esperando uma mudança em qual ramo? No executivo. Ele necessita desse ramo executivo para manipular e começar a balançar no judicial. Então, eu não estou sugerindo que não haja ação do poder executivo necessário para fazer isso. Nós precisamos ver as ações do executivo, mas quando ele fala através do legislativo e judicial. E tal como eles já estão discutindo, o Trump já nomeou juízes para o ramo judicial que são caracteristicamente jovens e que são para toda a vida. Então, essas nomeações, essas alterações que já fez o judicial, será que outro presidente pode mudar? Não. Isso é imutável durante uma geração. E é essa medida, essas ações que não podem ser desfeitas. E, novamente, isso começou em 2014, tal como as linhas nos dizem ou disseram que seria. Então, você precisa ver os Estados Unidos falar como um dragão. Na história anterior a 1861, nós já definimos isso como sendo 1850 e o ato do escravo fugitivo. Então, eu quero nos dar algumas citações. Essas já foram lidas antes, eu tenho certeza, mas só para que todos possam ter isso, nós temos Review and Herald, 27 de agosto, 1861. Essas seriam as citações da Campal na Alemanha, da segunda Campal. Seria do parágrafo 4 e nós vamos ler de J.N. Andrews, de 1855. Eu quero ler apenas uma perspectiva que eles tinham desse compromisso de 1850. Seria 108.1. 1842, Guilherme Miller.
227.2. E eu não vou ler muito desses aqui, então não entrei em pânico. Testemunhos Seletos, volume 1. Isso seria 1861, Review and Herald. Na conferência de Roosevelt, quando os irmãos e irmãs foram reunidos no dia separado para essa prova de humilhação, jejum e sábado de oração, no dia 3 de agosto, que foi quando ela tem essa visão. 3 de agosto de 1861, que é o início da história da Guerra Civil. Ellen White, então, foi levada em visão e mostrado o pecado da escravidão. A escravidão há muito tempo que é uma maldição para essa nação. Essa lei do escravo fugitivo foi calculada para esmagar um homem de todo o sentimento nobre e generoso de simpatia que deveria surgir no seu coração para com um escravo, oprimindo o sofredor. Estava em oposição direta com o ensino de Cristo. Então, quando ela diz que isso está em oposição direta com os ensinos de Cristo, se você guardar essa lei, o que você está fazendo? Você está violando a lei de Deus. Então, o que eles fizeram foi instituir uma lei que, para cumprir, exigia que você tivesse que esmagar a lei de Deus. Você pode guardar isso na testa ou na mão. O flagelo de Deus está agora sobre o norte, e que há tanto tempo eles se submeteram aos avanços do poder do escravo, do Estado. O pecado dos homens pró-escravatura do norte é em grande o seu pecado, o pecado do sul. Então, essa concessão, será que ela acabou em 1850? Não, é uma série de concessões que o norte vem fazendo nas últimas décadas, metade de um século. Esses são concessões de longa data que construíram até a concessão de 1850. Então, eu quero argumentar que, desde o começo, onde eles fazem essa concessão, os leva a qualquer outro lugar que os conduz a 1850. Eles fizeram isso nas eleições, quando eles se fazem concessões ao escolher os seus candidatos para as eleições, porque eles queriam escolher um candidato que representasse o norte e que também ganhasse. Então, será que eles iriam escolher os abolicionistas extremistas ou iriam procurar um centrista de boa aparência? Eles continuavam indo para o centrista. E o centrista não era considerado radical. E ser radical seria ser abolicionista. Então, como nós já discutimos mais sobre essa história política dessa época, eu só quero que a gente considere esse pensamento. J.N. Andrews, esse curso decaído da nação, é na metade do parágrafo. Eu vou começar, na verdade, do início. Ele está se referindo a Mateus 23, aos fariseus, que dizem que, como eles viviam nos dias dos seus pais, se eles tivessem vivido nos dias dos seus pais, eles não teriam sido coparticipantes com esse sangue dos profetas. Mas quando a sua hora e o poder de escuridão veio sobre eles, como isso se fez completamente visto sobre o poder de Satanás? Esse curso da própria nação sobre o tema de escravidão africana é um aviso temeroso do abismo que está prestes a mergulhar. Isso está escrito em 1855, antes da Guerra Civil. E a mais infame lei do século XIX é a lei do escravo fugitivo. Agora, Guilherme Miller, 1842. Todos estes poderes têm fingido funcionar milagres para estabelecer suas autoridades sobre os corpos e almas de homens. Mas quais são os princípios que cada um destes ensinam aos seus seguidores políticos? O dragão e seu partido político, em qualquer que seja a nação em que eles possam aparecer, apoiará a escravidão, a tirania e o engrandecimento de poucos à custa de muitos. Então, o que Guilherme Miller está dizendo que a gente deve procurar? Qual é esse espírito dos 1260? O que você deveria esperar ver quando esse espírito ressuscitar de novo? Eles vão apoiar a tirania, a escravidão e o engrandecimento
das pessoas, da grande maioria sobre a minoria. Eles vão tentar estabelecer sua autoridade sobre os corpos e almas dos homens. Então, até Guilherme Miller está reconhecendo a escravidão e o impacto da igualdade sobre aquilo que a gente iria esperar com que esses poderes possam se parecer. Voltando para o primeiro testemunho de Ellen White. Temos homens colocados sobre nós como governantes e as leis para governar o povo. Elas não eram para que essas leis e a condição do mundo fosse pior do que é agora. Então, essa ideia de liberdade, será que ela exige falta de lei ou falta de governo? Não. O problema é que algumas das leis são boas e outras más. As más estão aumentando e ainda assim nós estamos sendo trazidos para lugares retos. Deus sustentará o seu povo no seu lugar para viver de acordo com os seus princípios, os princípios da sua palavra. Quando as leis dos homens entram em conflito com a palavra e a lei de Deus, devemos obedecer a essa última, quaisquer que sejam as consequências que a lei possa ter das nossas terras, o que obriga a entregar um escravo ao seu mestre. Não devemos obedecer e suportar as consequências violando essa lei. Então, isso nos faz voltar para a primeira citação. Está em oposição direta com o ensino de Cristo. Então, quando a gente vai para a definição do grande conflito, essa definição de lei dominical, qual é o grande problema da lei dominical? Exige que a gente esmague a lei de Deus, que foi a concessão de 1850 que tornou infame a década de 1850. Fazia com que você tivesse que pisar sobre a lei de Deus. E agora você iria violar as leis da terra. Então, essa é a concessão de 1850, que se alinha com o marco da lei dominical e é como você poderia esperar. A gente vê isso em Primeiros Escritos, Dons Espirituais, no volume 1. E esse é todo o contexto desse primeiro documento, onde ela cobre a história da Terra, do Éden até o segundo advento. E ela centra, então, esses pecados da Babilônia nesse problema aqui. Porque é aí que a gente consegue ver, nas palavras de Guilherme Miller, a tirania que esse trabalho dessa besta, desse poder de controlar os corpos e as almas do homem e fazer que as pessoas vão contra a sua própria consciência e possam participar do mesmo. Então, eu vou fechar por aqui por causa do tempo. E na próxima semana nós vamos, então, lidar mais com a estrutura. E vamos começar a ter uma visão mais geral desses eventos externos encontrados nessa estrutura. Então, só para resumir, para a gente fechar, nós analisamos todos os movimentos que Deus tem usado para espalhar a mensagem do seu reino durante esses últimos 2000 anos, tendo o final de Israel Antigo como movimento, surge exatamente no tempo necessário. Quando a gente tem essa paz romana, esse período de tempo especial de 200 anos, que é capaz de encapsular o crescimento e difusão, o espalhamento do Evangelho, a obra de Cristo e dos seus discípulos. João Batista, Cristo e seus discípulos e o trabalho de Paulo. Temos as estradas romanas, a paz na terra e no mar. Depois a gente tem a reforma protestante. Isso acontece a tempo da imprensa poder ser usada a sua habilidade máxima. Temos esse meio de comunicação, dando vida então à reforma protestante, mesmo a tempo, no tempo certo. Temos a Revolução Tecnológica nos anos 1800, que acontece também no tempo certo, dezembro de 1830. Temos esse sistema de trens, mas antes disso, esses barcos a vapor e o telégrafo.
Então foi aí realmente que isso floresce entre 1850 e 1860. Ela floresce 3 vezes nesse período de tempo, que é quando o evangelho tem que ir para o mundo. Falamos sobre a mensagem do clamor da meia-noite depois de Exa, mas antes disso, como também se espalhou com os vagões e barcos a vapor, falamos também da nossa história e de uma das evidências pela qual Deus levantou um movimento para comunicar uma mensagem e essa própria revolução tecnológica e a era da informação, os computadores, e falamos que não existe luz fora desse movimento. Isso deve fazer sentido para nós, para todos os outros movimentos. E nós temos o testemunho de 3. A razão pela qual a reforma protestante não se tornou a Igreja de Deus, no sentido de Israel antigo ou moderno, é também devido às suas próprias falhas. Não está dentro do período de tempo. Fez o trabalho necessário de preparação, mas eles se misturaram com tantas ideias católicas. E você não pode misturar a mensagem de um fariseu com parábolas de Cristo. Você não pode misturar o catolicismo com Martinho Lutero. E eu mesmo fiz isso. Os professores, você não pode misturar os professores protestantes de hoje em dia com a mensagem de Guilherme Miller ou Ellen White. Você não pode misturar os pastores adventistas de hoje, depois do véu já ter sido rompido ou rasgado, e esperar que essas pessoas vão dar luz a esse movimento. Não é essa a forma que Deus nos ensina. Então nós começamos uma comparação e contraste, que foi basicamente uma revisão, onde nós incluímos esse período de tempo de 25 anos, onde começa a cessar essa perseguição, a abolição da ordem jesuíta, e começa a dar liberdade às pessoas que elas necessitam, para permitir esse processo. O ato dos direitos civis faz o mesmo, e aí a perseguição surge de novo. Mas você pode ver que isso tudo tem a ver com a igualdade. E da mesma forma fez aqui, fará aqui. Através do antes e depois da história da lei dominical. Olhamos para 1850 como um marco e nos relembramos dessa concessão de 1850 e como isso fez com que as pessoas fossem confrontadas com uma escolha. Ou você vai pisar na lei de Deus, obedecendo às leis da terra, ou você desobedece à lei da terra e defende a lei de Deus, que é exatamente o que você deveria esperar no teste desse marco. Então, na próxima semana a gente vai construir a estrutura, os fractais da nossa história alfa e iniciar a analisar esses eventos externos. Se ajoelharem comigo, a gente vai fechar em oração e depois nós vamos ter uma pequena sessão de perguntas e respostas que também vai ser gravado. Vamos nos ajoelhar. Pai Celestial, muito obrigado pelas nossas bênçãos. Obrigado como o Senhor tem nos liderado na história passada, não só a que nós temos agora, mas também no passado, que se estende durante esses 2.000 ou 6.000 anos. Nós vemos, Senhor, que como nós tivemos como Todo-Poderoso, a forma como o Senhor tem trabalhado pela humanidade, mas o Senhor se limita pelos nossos meios de comunicação. Se o Senhor quer trabalhar através de Paulo, o Senhor precisa ter paz nos mares romanos, nas estradas romanas. O Senhor ama as pessoas do mundo de forma igual, mas vemos como o Senhor tem sido limitado pela humanidade, através do seu desejo de trabalhar através da humanidade. Agradecemos a tua paciência para conosco e estamos gratos pela tecnologia que temos hoje, que a gente pode falar, podemos ensinar, podemos aprender juntos. As mensagens que o Senhor agora deseja que sejam comunicadas a nível mundial. Estamos gratos que essa comunicação tenha se aberto tanto ao mundo. Pensamos em países onde até o YouTube é controlado. Existem porções do mundo onde a luz não pode chegar por causa de governos de ditadura.
Vemos como o Senhor ainda é limitado por países que têm dificuldade com eletricidade, dificuldades com Wi-Fi, dificuldades com o governo, regimes opressores que controlam o acesso online das pessoas. E ainda assim a gente vê o Senhor fazer o seu melhor. Eu oro para que ainda haja formas, Senhor, caminhos de chegar a essas pessoas para que elas não estejam tão habilitadas a ouvir essa mensagem do Evangelho. Eu oro que a gente aprenda corretamente essa mensagem de tirar o eu de nós, que a gente possa considerar aqueles para além de nós, os direitos daqueles para além de nós, os direitos civis daquelas pessoas para além de nós. Eu oro para que a gente entenda a natureza do teu reino, por que ela é exclusiva, por que existem regras de quem pode e não entrar, que a gente encontre o teu amor nessas regras, que a gente veja o que isso está desenhado para nos ensinar e criar em nós. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém.